Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é. Legal de pessoas já estão acessando, outros irmãos vão acessar agora do decorrer do nosso culto, né? A Silvia vai ler um texto bíblico agora para iniciar. É o Salmo de número 119, dos versículos 145 ao 152. Então, você que está na sua casa, né, pegue a sua Bíblia. Provavelmente você deve estar usando seu celular para assistir essa live, ou utilize o celular de quem está junto com você, né? Salmo 119, do 145 ao 152. Posso? Espera um pouquinho, o pessoal ver. Vou colocar aqui também para o pessoal poder acompanhar. Salmo 119, do 145 ao 152. Pode ler. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me, segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Amém. Bom, esse texto ele fala dos mandamentos, dos estatutos, das ordens do Senhor para as nossas vidas. Aliás, todo o Salmo 119 vai falar da palavra do Senhor. E durante esses dias que nós estamos compartilhando sobre os 10 mandamentos, a gente sempre vai fazer uma leitura desse Salmo, do 119. E uma coisa importante aqui, para ficar para a gente, de tudo que está escrito, pelo menos o que me chama a atenção, talvez para você, outros desses versículos tenha chamado a atenção, mas é que ele fala: lembro-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então que esse sentimento, que essa realidade possa acontecer na nossa vida, da gente ansiar pela palavra do Senhor a ponto de perder o sono e ficar meditando, e ficar ruminando, e aquela palavra ficar vindo na nossa mente, e é a palavra do Senhor que transforma as nossas vidas, que transforma realmente o nosso coração, que converte o nosso coração. Então que, dentro desse texto, né, isso possa ficar marcado no seu coração. Hoje nós vamos estudar o primeiro dos mandamentos. Não tenho outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E nós vamos nos aprofundar nele para tentar entender aquilo que Deus estava querendo falar para nós. E que a gente possa meditar então nessa palavra nas nossas noites, nos nossos dias, durante toda a nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar então? Senhor, obrigado por esse tempo que nós temos aqui. Obrigado pela casa do Cássio que se abre para nós, para a gente fazer a transmissão do nosso culto, para que cada lar,
cada família que está agora conosco aqui, Senhor, participando, que seja fazendo da sua casa um templo de adoração, um lugar de exaltação do nome do Senhor, um lugar de ensino da Tua Palavra, para que vidas possam ser edificadas, Senhor. Cuida de cada um de nós, obrigado porque o Senhor já tem feito isso, já tem cuidado, e nós queremos nessa manhã oferecer ao Senhor o nosso louvor e também ouvir, Pai, a Tua Palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Sérgio aqui falou que o som está um pouquinho baixo, então vou falar um pouco mais tarde, se consegue captar melhor. Nós estamos sem microfone hoje, está direto no celular. E eu convido você para a gente cantar aquela música Maranata, Tu és a minha luz, a minha salvação. Então, como talvez você esteja com alguma outra pessoa aí na sua casa, com um smartphone ou com um notebook, né? Procure a letra ali para você acompanhar conosco. Maranata, Tu és a minha luz. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Seja a nossa maior ansiedade pela vinda do Senhor Jesus. Nós temos a promessa de que Ele um dia voltará. Essa semana ainda nós estávamos conversando, eu e a Silvia, mediante tanto sofrimento que temos passado nesses dias, em tantas áreas da nossa vida, né? A saúde, a política, a economia, a violência, os desastres, e pessoas sofrendo, pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas com tudo, às vezes em termos materiais, mas com aquele vazio interior, pessoas que ainda não encontraram o Senhor, e todo esse sofrimento causa em nós um sentimento, né, de opressão, um sentimento de o que vai ser agora, qual a expectativa, né? E a Silvia falando assim, né, que nunca ansiou tanto a vinda de Jesus, a volta de Jesus como nesses dias, nesse tempo. E nós que entregamos a nossa vida a Ele, essa tem que ser a nossa maior ansiedade, pela presença do Senhor Jesus. Talvez ainda demore para Ele voltar. O apóstolo Paulo e todos os apóstolos achavam que Jesus já ia voltar dali a 5, 10, 15 anos. Isso não aconteceu. Se passaram 2000 anos e Jesus não voltou. Mas Ele pode estar presente na sua vida hoje, na nossa vida. É isso que nos mantém firmes nesses tempos de tribulação, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de insegurança, nesses tempos de falta de expectativa. Por isso eu convido você a convidar o Senhor Jesus a fazer parte da sua vida. Chame Ele para fazer parte da sua família, a fazer parte da sua história, da sua vida. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem sobre nós, Senhor, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quero agradecer ao Ricardo Zílio, da nossa igreja, que ele que sugeriu essa música. Durante a semana ele me passou, pastor, a gente podia cantar essa música, né? Então tá aí, Ricardo, uma música que abençoa as nossas vidas, né? Nós queremos agora orar por algumas pessoas que
estão enfermas, e também agradecer ao Senhor por algumas pessoas que nós estávamos orando e o Senhor tem curado, saíram da UTI. Algumas pessoas para a gente orar por agradecimento, né? A Jaqueline Sonda, nossa amiga aqui de Cascavel, já está no quarto, ainda está no hospital, né? Sim. Mas já está no quarto, saiu daquela situação de gravidade. O pastor Gideone, que nós oramos durante um bom tempo por ele, alguns dias. O pastor Gideone foi pastor da igreja que nós estamos, né? Então, Pastor Marcelo também saiu da UTI. pastor Marcelo Gomes também saiu da UTI, pastor da primeira IPI. O Júnior, que está se recuperando, o Ivo e a Nilda estão lá ainda, lá em Florianópolis, ajudando eles, ajudando a família. Então, Deus abençoe, nós somos gratos ao Senhor por isso. E algumas pessoas que estão com Covid, o meu sobrinho Everson, orar pela vida dele, a Natália, filha do Gideone, está esperando um leito no hospital. O Natal, esposo da pastora Andréia, lá de Paraíso do Norte, temos orado por ele. Pastor Fábio, da Igreja Missionária, está entubado, também com Covid. E também nós oramos durante essa semana, e oramos no nosso grupo de oração pela Silvana. Silvana era uma funcionária da empresa, da Saura, e infelizmente ela faleceu. Nós estamos muito tristes, né? Nós, a família da empresa e a família dela, né? E que o Senhor esteja consolando seu marido, suas duas filhas que ela deixou. E pelo Silvair, pai do amigo do Lucas, né? Também está com Covid, está internado. E orar por todos aqueles trabalhadores que estão na linha de frente, todos aqueles que estão parados, não podendo trabalhar, toda essa situação, né? Pela Tereza também, a mãe da Lilian, já saiu da UTI de Covid, mas está na UTI geral. Então são pessoas que estão sofrendo, né, e carecem da nossa intercessão. Vamos orar então? Vou pedir para a Silvia fazer essa oração. Senhor, nós primeiramente queremos engrandecer o Teu nome, Pai, Te glorificar, ó Deus, por todo o Teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a vida, Senhor, dessas pessoas as quais nós temos orado, por aquelas, Senhor, que já saíram daquele estado grave de intubação na UTI, ó Deus, que o Senhor continue, Deus, a trazer a cura total, Senhor, a trazer o alívio, Pai, nos sintomas, ó Pai, principalmente, ó Deus, nas emoções. Nós temos ouvido, Senhor, pessoas que ficaram entubadas ali na UTI, desenvolvendo, Senhor, o pânico, Pai. E nós entendemos, ó Deus, que esse momento, como o Robinson já falou aqui, é um momento que traz muita insegurança para todos nós e principalmente para aqueles, ó Deus, que estão ali nesses leitos, ó Deus. E nós oramos para que o Senhor continue, Pai, com a sua mão de poder, com a sua mão de cura, e principalmente, Deus, com a sua presença sobre a vida dessas pessoas, as quais nós citamos aqui em especial, pessoas que estão precisando, ó Deus, da tua cura, do teu alívio, Senhor, estão precisando do teu consolo. Em relação às famílias, ó Pai, que não podem estar junto a esses queridos, Senhor, as famílias, ó Deus, que ficam o dia todo esperando aquela ligação, Senhor, da UTI, esperando a ligação do médico. Deus, que seja o Senhor a trazer a paz, a trazer a alegria, ó Deus, e que em todo momento, Pai, todos nós possamos estar olhando somente para Ti. Assim como nós cantamos que nós não temeremos, porque nós temos ao Senhor. Mas em quantos momentos, Pai, nós tememos e o nosso coração sente medo. E por isso nós nos entregamos mesmo cada dia ao Senhor, assim como essas pessoas aqui, ó Deus. Colocamos diante do Teu altar, crendo, Deus, que é do Senhor que vem a nossa cura, que vem, Senhor, a nossa esperança, Pai. E é para isso, Deus, que nós oramos agora nesse momento, para que o Senhor nos encha com essa esperança, Pai, em Ti, em nome de Jesus.
Amém. Vamos cantar uma canção, ela chama Não Há Deus Maior. Então talvez você também possa buscar essa letra aí no seu aplicativo, né, no seu celular, para você acompanhar conosco. Também uma canção antiga, mas que exalta o Senhor como soberano, como acima de todas as coisas. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu e as estrelas, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém? Amém. Não há Deus maior, né? Não há Deus tão grande do que o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Aceita, Senhor, não só o nosso louvor das nossas músicas, mas aquilo que cada pessoa pôde expressar ao Senhor.
no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, ó Pai, ali na sua casa, aí onde ela está com a sua família. Que o Senhor incline os seus ouvidos, ó Pai, assim como diz o Salmo, né, que a Silvia leu. Que o Senhor ouça, Pai, também o nosso clamor, Pai, o clamor da nossa alma, o clamor do nosso coração. E esperamos que compartilhar a palavra de hoje seja uma resposta àquilo que o Senhor está ouvindo do nosso clamor, uma resposta ao nosso coração. É o meu pedido, Senhor, minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos compartilhar então a palavra de hoje. Meus irmãos, a gente, na semana passada, a gente começou, demos uma introdução a respeito dessa série de mensagens sobre os 10 mandamentos, né, que nós vamos começar a partir de agora, né? Me veio ao coração os 10 mandamentos porque a gente observando todo o contexto social, a gente observando tudo que está acontecendo e até mesmo dentro da igreja, nós estamos perdendo os parâmetros, os limites daquilo que Deus estabeleceu para nós. E não para nós como cristãos ou evangélicos ou crentes, mas aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. Os 10 mandamentos não são mandamentos religiosos. Eles não são ordens para um grupinho de uma seita que estava se formando lá na época de Moisés. Mas é aquilo que Deus estabeleceu para que a gente pudesse viver o melhor desta terra. Quando o povo de Israel estava entrando no Egito, Deus colocou os mandamentos e dos mandamentos desmembrou uma série de estatutos. E Ele disse, vocês devem se portar dessa forma na terra que vocês vão entrar, para que vocês não percam essa terra, para que vocês não saiam dessa terra, para que vocês não percam isso que eu estou dando para vocês. E parece que nós estamos perdendo tudo que Deus nos deu. Pessoas ainda não alcançaram essa terra. E não que os mandamentos é que vão fazer a gente alcançar o melhor de Deus para nós, alcançar aquilo que Deus tem para nós. Nós falamos isso semana passada. Obedecer aos mandamentos não salva ninguém. Obedecer aos mandamentos não nos faz agradáveis a Deus, não faz Deus amar mais ou menos a nós. Obedecer aos mandamentos é um reconhecimento de que a palavra de Deus, ela é eficaz na nossa vida. Obedecer os mandamentos é uma resposta de gratidão a tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos resgatou. E essa é a primeira importância que eu vejo dos mandamentos. A segunda importância é que a gente tem se perdido entre tantas coisas que têm sido pregadas, onde, infelizmente, algumas pessoas estão enaltecendo mais ao eu, mais a nossa própria vida do que a Deus. E os mandamentos nos levam a Deus, nos faz conhecer o caráter de Deus. E eu queria então conversar com você hoje sobre esse primeiro mandamento. E como eu disse para vocês, os mandamentos estão registrados em 2 partes na Bíblia. Lá em Êxodo, capítulo 20, e depois em Deuteronômio, no capítulo 5. E nós vamos seguir o texto de Deuteronômio. Por que Deuteronômio? Porque quando as palavras do livro de Deuteronômio foram registradas, já tinham se passado praticamente os 40 anos que o povo tinha zanzado pelo deserto, porque Deus não deixou aquela geração que saiu do Egito entrar no deserto, pela rebeldia e desobediência deles. Então os filhos daquela geração é que iam entrar na terra prometida. Então Deuteronômio é uma atualização, é uma contextualização de tudo aquilo que Deus falou ao povo durante os 40 anos. E Moisés estava trazendo isso para a nova geração. E eu acredito que hoje nós somos essa nova geração que precisamos ouvir novamente esses mandamentos do Senhor, entender esses mandamentos, aplicar esses mandamentos e entender o que esses mandamentos têm a ver com a nossa vida hoje. Então hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. É uma frase curtíssima esse versículo, que diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Numa leitura rápida deste primeiro mandamento, até parece assim, pô, pastor, esse é o mais fácil da gente obedecer, né? Porque no contexto que a gente vive, na nossa civilização ocidental, nós não temos deuses como tinha naquela época e como tem em alguns países, principalmente da parte oriental do nosso mundo hoje, né? É um mandamento que parece distante da realidade. E o contexto daquela época
a importância de Deus começar os 10 mandamentos com esse, não tem outros deuses diante de mim, é porque um povo que fazia 400 anos que estava escravizado dentro de uma nação pagã, uma nação que tinha vários deuses, eles estavam já totalmente contaminados. Tanto é que se você ler lá o chamado de Moisés, no livro de Êxodo, Moisés tem aquela visão da sarça ardente, o Senhor se revela para ele e fala: Moisés, eu vou mandar você para libertar o meu povo do Egito. Aí Moisés pergunta para Deus assim: mas quando eu chegar lá, quem eu vou falar que me enviou? Quem é o Senhor? Aí Deus fala: eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus ao qual o povo de Israel já tinha esquecido. 400 anos se perdeu toda essa promessa que Deus tinha dado a Abraão. E com certeza era um povo que acabou cultuando e tendo práticas cultuais e de adoração aos deuses egípcios. Talvez alguns de vocês, ou a maioria, tenha assistido pelo menos alguns episódios daquela novela José do Egito, da Record. E eu não sei se vocês se lembram, mas em vários momentos é mencionado algumas entidades, como Sete, Osíris, Íris e vários outros deuses egípcios. E eram aqueles deuses que o povo de Israel já estava adorando. Era esse o contexto. Então Deus tinha que limpar isso. Tinha que falar: ó, agora é comigo, não tenham outros deuses diante de você. Era um povo contaminado. Então na nossa cultura ocidental pode parecer assim: não, esse vai ser o mais simples, né, pastor? Já que não dá para pular os mandamentos, vamos falar sobre esse para me entender um pouco. Mas eu queria trazer aqui uma definição de Deus, Deus com D minúsculo, tá? Ou uma definição de deuses, dado por um teólogo muito conhecido do século XX, que chama Karl Barth. E ele diz assim: um Deus com D minúsculo, é aquilo em que uma pessoa deposita sua confiança, a qual ela dá a sua fé, do qual ela espera que ele lhe dê algo que ela ama e que guarde ela daquilo que ela teme. Então, um Deus é aquilo a que uma pessoa entrega o seu coração. Vou ler de novo. Um Deus é aquilo em que uma pessoa deposita a sua confiança, ao qual ela dá a sua fé, do qual ela espera que ele lhe dê alguma coisa que ela ama e guarde ela daquilo que ela teme. Um Deus é aquilo ao qual a pessoa entrega o seu coração. E acho que depois de uma definição dessa, a gente já fica mais incomodado e alguns deuses começam a surgir no nosso coração. A gente começa a identificar que há deuses sim no nosso coração. Nós temos aí, talvez na nossa era, alguns que a gente possa mencionar. Quem sabe o Deus do dinheiro, da riqueza, do patrimônio, da beleza, do ego, as bebidas, os vícios, a prostituição, o sexo, os esportes, entretenimento, internet, redes sociais. Será que esses não têm sido os nossos deuses de hoje? Pessoas, líderes políticos, oi? Profissão, o trabalho tem sido deuses, pessoas famosas. A gente entra em perfil aí de Instagram, de Facebook, a gente vê pessoas com milhares de seguidores, milhões de seguidores. E por trás de todos esses deuses, meus queridos, tem pelo menos 2 deuses com D minúsculo maior. E um deles é um Deus que se chama ego, é um Deus que se chama eu. Porque a finalidade de todos esses deuses que nós vamos criando é satisfazer o nosso eu. É encontrar uma satisfação, e principalmente uma satisfação que vem de encontro ao meu desejo, ao meu pecado e à minha carne. Todos esses deuses são reflexos do nosso próprio desejo. Se você observar, por exemplo, mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia romana, vocês vão ver que são semideuses ou deuses que têm muitas características que nós desejamos. Vamos pegar, por exemplo, aí a mitologia nórdica, que aparece muito nos filmes da Marvel, né? Que muitos acompanham, muitos marmanjos como eu, muitos adolescentes, muitos jovens, né? A gente tem lá uma figura chamada Thor, que é o deus do trovão.
Nós temos uma figura chamada Odin, que é o deus dos deuses. Todos eles falhos, todos eles têm falha de caráter, todos eles têm poderes limitados, e todos eles, assim, ou querem ser heróis, ou querem dominar o mundo. E qual que é a intenção disso? Qual que é o reflexo que a gente coloca? Nós queremos uma figura que nos sobreponha, que mostre também que nós queremos alcançar também coisas grandiosas. Então, tudo isso é reflexo. Se você estudar mitologia ou ler a mitologia, tá aqui o Lucas, que eu sei que ele leu aquela série do Percy Jackson, né? Que fala da mitologia grega, né? Mitologia grega, você vai ver vários deuses, todos deuses com problemas, todos deuses imperfeitos, todos deuses com falhas no seu caráter. Todos eles espelham o nosso ego, eu e você. E as pessoas acabam o quê? Adorando e admirando aquilo que elas conseguem se projetar. Talvez até essa introdução devia até passar para a Silvia passar, né? Como a gente vai projetando nas coisas, nos famosos, num salvador da pátria, num líder político, num líder religioso, como esse cara vai resolver os nossos problemas. Então, diante desse cenário, meus irmãos, eu queria estudar com vocês o que esse mandamento ele nos ensina. Não tem outros deuses diante de mim. A primeira coisa impressionante que tem nesse mandamento é que Deus, que é o único, ele não se impõe como único. Deus fala assim: não tenho outros deuses diante de mim. Como se ele estivesse falando assim, ó, se você não estiver diante de mim, você pode ter o Deus que você quiser. Ou como se Deus estivesse falando assim: eu reconheço que há outros deuses. Não porque esses deuses existam de fato, mas porque nós criamos esses deuses. Porque nós vamos formando esses deuses na nossa vida. E a gente tem uma criatividade muito grande para formar esses deuses. Então Deus, que é o único, ele reconhece. Tanto é que em várias partes da Bíblia, Êxodo, Deuteronômio, nos profetas, Deus vai falar assim: na terra em que vocês estarão, não sirvam a Aserá, não sirvam a Astarote, não sirvam a Baal. E ele vai citando nomes, como se esses deuses de fato existissem. Porque isso é tão forte na mente do ser humano que parece que eles existem. E na verdade isso tira o lugar de Deus e realmente é um tipo de Deus. Acaba sendo um tipo de Deus. O próprio Senhor Jesus falou que não há como a gente servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Ele até dá um nome. Jesus dá um nome a uma entidade. Uma entidade que em si não existe, a não ser por uma influência demoníaca, e também pela nossa projeção do pecado naquilo que a gente quer obter para nós, que é através do dinheiro. E Jesus fala assim: não há como você servir a Deus e a Mamon. O próprio Jesus reconhece, como se estivesse reconhecendo, existe outra entidade, mas vocês têm que escolher. Porque se você tiver dois senhores, você há de amar a um e aborrecer a outro. A gente que trabalha no meio empresarial, né, Cássio? É muito difícil uma pessoa conseguir representar duas empresas ou duas marcas, né? Principalmente quando elas conflitam nos seus produtos. Você há de aborrecer a um e de agradar o outro em algum momento. E isso acaba trazendo o quê? Dificuldades, conflitos, né, nos negócios, nos relacionamentos, né, na própria formação do negócio. Então não há como ter dois senhores. E aqui Deus, Ele que é o único, no decorrer depois da história da redenção em todo o Antigo Testamento, Deus ele vai sendo reconhecido e se colocando como Deus único, que realmente Ele é. Mas nesse momento Deus não fala assim. Ele poderia ter simplesmente falado: ó, não existem outros deuses, então sirvam somente a mim. Ele não fala isso. Ele fala assim: não tenho outros deuses diante de mim. Há outros deuses. E a minha pergunta para você é o seguinte: qual é o Deus a qual você serve? Você consegue identificar um Deus na sua vida que está tirando o lugar de Deus? E lembrando que todos esses deuses acabam sendo personificação do nosso pecado. Por isso que há outros deuses. Então, qual é o outro Deus da sua vida? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria
tratar com vocês dentro ainda desse versículo, é porque Deus fala assim: não tenham outros deuses diante de mim. Como eu disse anteriormente, parece que Deus está falando assim: fora da minha presença, longe de mim, você até pode ter outros deuses, mas diante de mim não tem como. Deus é o Deus exclusivo. A primeira coisa, Deus é o Deus único que não se impõe como único. E a segunda, fala que Deus é um Deus exclusivo. E aqui ele lança a mão do quê? Da fidelidade. Em vários trechos da Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o relacionamento de Deus conosco é comparado ao relacionamento de casamento, relacionamento conjugal de um homem e mulher. Imagine a Silvia chegar na minha casa e falar assim: amor, eu conheci o José, e eu também estou gostando dele, e eu também vou ficar com ele. Imagina como que eu ia ficar: peraí, não tem como você fazer isso. Ou sou eu, ou é ele. Não, amor, dá pra gente conviver pacificamente bem. Assim, eu amo você também, mas eu também amo ele, porque ele também pode proporcionar algumas coisas para mim. Não é possível isso. E é justamente isso que muitas vezes nós estamos fazendo diante de Deus. Nós estamos indo diante dele e dizendo que: Deus, é o seguinte, eu amo você, você é o Senhor da minha vida, eu Todo-Poderoso, mas eu também me agarro ali no dinheiro, me agarro na rede social, naqueles famosos que eu sirvo, que eu sigo, que daí eu acabo servindo. Irmãos, Deus é um Deus de exclusividade. Diante dele não dá para ter nenhum. Diante de Deus não dá para a gente ter mais um. Eu vi uma frase muito interessante no livro que eu estava lendo, inclusive é o livro do pastor Marcelo Gomes, o qual nós oramos agora, e ele fala assim que a gente vive um monoteísmo teórico e um politeísmo prático. Na teoria, a gente tem um só Deus. Na prática, nós servimos a vários deuses. Nós acabamos sendo pagãos. É uma palavra forte para mim e para você, que nos dizemos cristãos, que acabamos de cantar aqui: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aqui Deus está manifestando a sua exclusividade, ele lança a mão da fidelidade. E novamente eu volto naquele texto onde Jesus estava falando sobre Mamon. Você não pode servir a dois senhores. Resumindo, se eu e você temos outro Deus, nós não estamos diante do Deus verdadeiro. Nós estamos longe, nós estamos afastados. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então esse primeiro mandamento, que parece ser tão simples, tão curto, ele é extremamente profundo. E ele é extremamente importante, porque é um mandamento relacional. É o mandamento da relação. É o mandamento onde Deus está colocando assim: povo, Robinson, Cássio, Lucas, é eu e você agora. Nós vamos fazer um pacto aqui, uma aliança. Eu serei o seu Deus. E você vai ser o meu povo, meu filho. O versículo anterior, que é o que nós estudamos semana passada, fala assim: eu sou Deus, o seu Deus que te tirou da terra do Egito. Deus, ele, no meio de todos esses deuses, ele, na iniciativa dele, ele fala assim: IPI Nova Vida, Robinson, Cássio, Beth, Júlia, Lisa, eu sou seu Deus. Tem outros deuses aí, mas eles já não são mais seu. Agora eu sou o seu Deus. Olha que relação. Olha que relacionamento que Deus está criando conosco. Olha que oportunidade que nós temos de servir, de ter uma vida diante dele. E eu pergunto: você está disposto a renunciar esse outro Deus, ou esses outros deuses da sua vida? A pergunta no primeiro tópico foi assim: você consegue identificar qual é esse outro Deus? E a pergunta agora nesse segundo tópico: você está disposto a renunciar esses outros deuses e servir somente ao Senhor? E eu queria agora, de uma forma diferente, entrar num outro ponto. Porque toda a lei ela foi cumprida através de Jesus. E em Jesus a gente consegue cumprir a lei, e em Jesus a gente consegue obedecer esses mandamentos para as nossas vidas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 5 a 8. Nós vamos ler a ocasião em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto.
Nós vamos verificar durante todo o nosso estudo como Jesus toma para si esses mandamentos, cumpre esses mandamentos, e através de Cristo nós somos salvos, chamados pelo Senhor, libertos e capacitados a cumprir os mandamentos. Diz assim, Lucas, capítulo 4, do versículo 5 até o 8. Então o diabo levou Jesus ao lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque tudo isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus teve a mesma tentação que nós tivemos, ou que nós temos hoje. O diabo levou Jesus e mostrou todos os reinos. E Jesus veio ao mundo para conquistar todos os reinos, mas pelo amor, pelo seu sacrifício. E o diabo fala: não, eu vou te dar tudo. Jesus foi tentado a quebrar o primeiro mandamento e ele perseverou. E ele citou a palavra, ele citou inclusive Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Livro de Deuteronômio, ele citou. E algumas coisas que dá para a gente extrair aqui desse texto é que os outros deuses querem prometer para nós aquilo que eles não podem dar. Satanás aqui está falando para Jesus: ó, está vendo todos esses reinos aqui? Eu posso dar tudo para você se você me adorar. E ele fala: porque tudo isso me foi dado e eu dou a quem quiser. Meus irmãos, Deus não deu nada para Satanás. Esse mundo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Toda a nossa vida, todas as vidas, todo animal, toda planta, tudo que é construído, toda a inteligência, tudo foi dado por Deus. E o diabo apenas está usurpando disso. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, que o mundo está padecendo do maligno, que ele está decaindo, que a maldade está tomando conta, mas o mundo não é do maligno. Então o diabo não poderia dar esses reinos ao Senhor. E às vezes nós seguimos outros deuses porque eles prometem para nós coisas que a gente quer alcançar, coisas que a gente queria ganhar. Nós buscamos deuses para ganhar algo em troca, mas os deuses oferecem aquilo que eles não podem entregar. E muitas vezes, nós vamos falar um pouco sobre isso mais no próximo domingo, muitas vezes nós fazemos do próprio Deus, Jeová, um Deus de Deus minúsculo, onde eu busco a Ele porque Ele pode me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Onde eu busco a Deus porque Deus pode me abençoar, trazer saúde, prosperidade. Eu nunca esqueço um amigo que eu tenho há muitos anos atrás. Eu acho até que o Senhor já mudou o coração dele nesse sentido, mas eu lembro que ele era muito envolvido com essa questão de orar pela vida das pessoas, por cura, libertação, expulsar demônio. E uma vez a gente conversando, nós perguntamos para ele: se você tivesse uma doença grave e Deus não te curasse, o que você ia fazer? Você ia ficar muito decepcionado com Deus. Porque eu oro pelas pessoas, Deus é um Deus poderoso, Ele faz, Ele age, eu sou filho do rei. Então a visão que ele tinha de Deus é de um Deus que poderia fazer aquilo que ele achava que ele precisava, que ele merecia. E isto é a mesma coisa de nós adorarmos a nós mesmos. O Deus principal, lembra que eu falei que é o ego? E o segundo Deus, de letra minúscula, é o diabo. A gente acaba adorando ao diabo. E o que é a essência do diabo, se não ser aquilo que Deus é? É isso que o diabo busca. E é isso que ele coloca dentro do meu coração e do nosso coração. A gente quer ser aquilo que Deus é. Nossa, pastor, mas com isso nem é possível. Mas a gente vive como se Deus não existisse. Nós temos as nossas lutas e não oramos. Nós temos as nossas inquietações e esquecemos de colocar diante de Deus. Tomamos as nossas decisões sem falar com Deus. Tomamos decisões sem levar em conta os mandamentos que norteiam as nossas vidas, pela nossa própria cabeça, o nosso feeling, o nosso raciocínio. Mas Jesus, então, ele quebra de vez esse paradigma e diz assim: não, Satanás, eu só adoro ao Senhor meu Deus, porque está escrito: só a Ele adorarás e só a Ele darás culto. Através de Cristo, o vencedor, eu e você conseguimos obedecer o primeiro mandamento. É através de Cristo, não é através do seu esforço. O esforço que você tem que fazer hoje é reconhecer quem é o Deus na sua vida.
Reconhecer diante de Deus que você está disposto a eliminar esse outro Deus da sua vida. E em Cristo Jesus, adorar somente a Deus. Obedecer somente a Deus. A religião que mais cresce hoje no mundo, ela se chama humanismo. Não é islamismo, não é budismo, não é cristianismo. Infelizmente é o humanismo. Onde o ser humano é o centro. Onde o ser humano é Deus. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu preciso, eu mereço, eu sei, eu sou necessitado, eu preciso que me ajudem. Tanto o extremo do orgulho como o extremo da comiseração. É nós querendo sermos reconhecidos. É o nosso Deus interior querendo aparecer. E essa religião, às vezes, que mais cresce dentro do ambiente cristão. Dentro do nosso ambiente. E assim, muitos de nós vivemos isso que eu falei, um monoteísmo teórico e um politeísmo prático. Dizemos que adoramos a Deus e agimos como se adorássemos a vários deuses. Quem é o seu Deus verdadeiro? Quem é o Deus da sua vida? Quem nessa manhã você vai entregar a sua vida? E talvez, em todo esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, que nos deixa mais sensíveis, mais amedrontados, mais preocupados, mais ansiosos, quem é o Deus que você tem buscado? Em quem está a sua confiança? Eu queria que você, nesse momento, fizesse uma reflexão, deixasse o Espírito Santo sondar o seu coração e mostrar para você qual é esse outro Deus, e que você renunciasse a esse Deus, e que você entregasse a sua vida total, plenamente ao Senhor, Deus de todos os deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Através de Jesus Cristo você pode fazer isso. Eu quero orar com você. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra tão simples, uma frase tão curta, mas tão profunda, tão incômoda, e que também, Senhor, revela o quanto nós estamos distantes do Senhor. O quanto, Senhor, nós temos outros deuses dominando a nossa vida, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor venha revelar a cada um de nós, dar para nós a disposição de abandonar todos esses deuses, tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser do Senhor, onde deve estar realmente a nossa confiança, a nossa fé. Senhor, eu peço que corações agora se abram para receber ao Senhor Jesus como Senhor das suas vidas. O único que pode transformar-nos do nosso interior e fazermos ter somente um Deus diante de nós. Estarmos diante do Senhor verdadeiramente, não tendo nenhum outro Deus. Que essa palavra se cumpra na minha vida, se cumpra na vida dos meus irmãos aqui, dessa família que nos recebe aqui na sua casa, dessa família que nos assiste, Senhor. Que isso seja realidade. Não queremos viver um monoteísmo teórico, Senhor. Queremos que Tu sejas nosso único Deus, porque sabemos e reconhecemos que só no Senhor há salvação, só no Senhor há esperança, só no Senhor há expectativa. Senhor, que esse primeiro mandamento abra portas agora no nosso coração para compreendermos, Pai, todos esses outros mandamentos que vêm para nos trazer paz, alegria e nova vida em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar com vocês uma canção que chama Deus, Somente Deus. Inclusive é o tema da nossa pregação de hoje. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, teus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente a Deus. Dá um giro com a câmera.
criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, e não trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Amém? Canção maravilhosa, né? Faça parte da nossa vida, essa canção. Amém, Senhor. Irmãos, eu queria só lembrar vocês, nós estamos sem nos reunir presencialmente e às vezes a gente vai se esquecendo, né, de algumas das nossas responsabilidades, né? E eu queria lembrá-los a respeito da contribuição, dos dízimos e ofertas, né? Você pode fazer através de um depósito direto na nossa conta bancária, ou se você quer entregar em espécie, você pode entrar em contato com um dos irmãos do conselho. O irmão Carlos, ele está responsável por isso, nesse tempo que o irmão Ivo não está em Maringá. Então nós estamos à disposição para te ajudar nisso. E também, principalmente, a oferta de amor, que são os alimentos, né, que são doados. Nós temos algumas famílias que nós ajudamos e isso aí dificultou um pouco, né, a gente não poder nos reunir para as pessoas levarem os seus alimentos. Então procurem também um de nós do conselho e a gente também vai te ajudar, vai buscar na sua casa, né, para que possamos entregar para essas pessoas que estão carentes. Eu agradeço você que esteve conosco, que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua semana e nós vamos orar agora para encerrar esse momento, mas que você continue na sua casa cultuando ao Senhor em todo momento, que Ele seja o Deus prático e verdadeiro na sua vida. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos juntos nessa manhã. Novamente eu agradeço, Senhor, pela casa do Cássio que nos recebe aqui. E te agradeço, Pai, porque não dependemos de um templo para adorar ao Senhor. Dependemos somente, Pai, do Teu Espírito Santo, Deus, nos constrangendo e cada dia nos mostrando que o Senhor é o Rei absoluto, é o Deus sobre todas as coisas, o Deus exclusivo, o Deus fiel, ao qual nós queremos também expressar e ofertar a nossa fidelidade, Senhor. Que o Senhor, Pai, esteja abençoando a vida de cada pessoa, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão com pessoas enfermas nas suas casas, daqueles que estão desempregados, daqueles que não estão podendo trabalhar e por isso não podem ter renda nesse tempo. Pai, supra as necessidades de cada um, Pai, de cada pessoa, de cada vida, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença constante do Espírito Santo, estejam com todos nós, com toda a igreja do Senhor, com todos aqueles que professam o Senhor como único nas suas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe você. O Lucas vai dar novamente aqui uma passeada com a câmera para você ver que igreja bonita que se reúne aqui nessa manhã. Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar